Boa noite, meus amigos queridos. Estamos recebendo a nossa amiga querida, a Beth, que veio passar o estudo do Livro dos Espíritos para a gente. E hoje ela vai falar a lei do progresso, estado de natureza. Agora, as questões eu não me recordo. Beth, quais são as questões, por gentileza? Sim, Aqui eu não consigo ver. 776 a 785. Muito obrigado. Então, sejam bem-vindos, vocês que são inscritos, que acompanham o SEAC. Vamos divulgando o SEAC, o canal do SEAC ajudando a caminhada. Deus abençoe a todos vocês e tenham um excelente estudo com a nossa amiga Beth, companhia maravilhosa que eu vou deixar vocês. Obrigado, uma boa noite e Boa noite, amigos. É sempre muito prazeroso estar aqui. É uma alegria, esse convívio, né, com o grupo do SEAC e a oportunidade de aprender. Então, agradeço a Deus, a Jesus, ao mentor do SEAC, o Antônio, aos nossos mentores particulares que nos inspiram sempre, que eles nos abençoem, que eles nos protejam, nos inspirem, para que possamos aprender um pouquinho mais a cada dia. Se conosco, Mestre Jesus, assim seja. Bom, então, nós estamos aqui na continuidade do Livro dos Espíritos, é o capítulo 7, Lei do Progresso, e hoje o estudo vai abranger os itens 1 e 2, estado natural, que vai da questão 776 a 778, e marcha do progresso, questão 779 a 785. Então, vamos lá. Questão 776. Pergunta a Kardec: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Os espíritos respondem: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. E tem um comentário de Allan Kardec nessa questão, onde nós lemos: o estado natural é a infância da humanidade, é o ponto de partida do desenvolvimento intelectual e moral da humanidade. E ele escreve: o homem, sendo perfectível e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório, e o homem liberta-se desse estado, né, natural, desse estado de natureza, pelo progresso e pela civilização. Então, o estado natural é o ponto de partida. E aí começa a civilização. Civilização com a escrita, com as artes, com a construção de cidades, com as leis humanas, com a agricultura. E segue Allan Kardec: a lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor e pratica melhor essa lei. Então, temos aqui o estado primitivo, o estado de natureza, o estado natural, que é o ponto de partida do progresso da humanidade, quando o homem entrou naquele estágio de racionalidade. Mas o que rege todo esse progresso, que o progresso é constante, é a lei natural, que são as leis de Deus. E aí nós vamos trazer também os comentários do Espírito Miramês, que está lá no livro Filosofia Espírita. Esse livro tem 20 volumes e foi escrito pelo João Nunes Maia. Mas é muito fácil encontrar lá na internet, dá para colocar só uma questão e aí vem o comentário, ou baixar o livro,
o próprio Livro dos Espíritos comentado, e é muito interessante o que Miramis escreve. Ele diz que o estado de natureza, ou o estado natural, é um ambiente em que vivem os seres ainda primitivos. Então, é o princípio, né, lá da história da humanidade, é o ponto de partida da civilização e que lentamente evolui. E as leis naturais não evoluem, porque elas são perfeitas. Por serem perfeitas, não precisam mudar, são imutáveis. E são os espíritos que vão despertando, vão amadurecendo, vão evoluindo na sua intelectualidade para melhor compreender as leis naturais. Vamos para a próxima questão, 777. No estado natural, o homem, tendo menos necessidade, não tem todas as atribulações que se cria para si no estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquela, aquele estado da mais perfeita felicidade sobre a Terra? Então, por exemplo, as, ah, as civilizações primitivas, né, as tribos ainda muito primitivas, não têm todas as necessidades que tem o homem civilizado. Então, os aborígenes, os esquimós, eles não têm toda essa tecnologia que o homem civilizado tem. E aí o Kardec pergunta, né? Sabe, não tendo toda essa parafernália para atender às necessidades do desenvolvimento científico, tecnológico, tem menos atribulação, menos preocupação, né? De pagar as contas, por exemplo, a conta do Netflix, a conta da internet, a conta de telefone, né? Imagina, então, os índios da Amazônia, né? Não tem esse tipo de atribulação que tem o homem da cidade. E aí Allan Kardec fala assim, tem gente que acha que eles são mais felizes. E os espíritos respondem, que queres? É a felicidade do bruto, e há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Então, é uma outra espécie de felicidade, né? É uma felicidade ingênua, e é aquela felicidade como se fosse a felicidade da criança. E Miramês fala que o homem primitivo, aqui para a gente entender melhor, aceita tudo o que a natureza traz. O santo, a pessoa santa, já está no extremo, né? Aqui está o homem primitivo, no início da sua jornada evolutiva. Aqui está o santo, que já evoluiu moralmente, intelectualmente, né? Então, o homem primitivo aceita tudo que a natureza oferece, tudo que acontece na natureza. O santo aceita tudo o que possa acontecer sem desesperar, sem reclamar, tirando de tudo lições valiosas. Então, existe uma semelhança entre o homem primitivo, pouco evoluído, e o santo, um espírito muito evoluído, que eles têm essa facilidade de aceitação dos eventos que ocorrem no dia a dia. E na situação intermediária entre o homem primitivo e o santo, é o homem da atualidade, o homem civilizado que mora, né, nas cidades. O Miramês fala, o estado íntimo, né, dessas pessoas que estão nesse estágio intermediário de evolução é outro. A alma já tem uma razão, né, mais desenvolvida do que a razão do homem primitivo, e por isso surge o egoísmo, o orgulho, e isso tudo gera revolta, reclamação, inquietação, porque nesse estágio o homem busca por todos os meios satisfazer os seus próprios interesses. Mas a felicidade não está no exterior, nas coisas terrenas. Então, mesmo com toda essa ganância, o homem não é plenamente feliz.
O Miramês escreve: o homem, no estado de natureza, parece que vive feliz. Por exemplo, o as tribos primitivas da África, da Oceania. Então, o homem no estado de natureza parece que vive feliz, no entanto, a felicidade ainda não é essa. A felicidade verdadeira é aquela onde a consciência se encontra em sintonia com a harmonia divina, como no caso do santo. E que isso leva à paz de consciência. Então, essa pessoa já não se perturba com nada e também não fica exigindo nada dos outros. Tem paz de consciência, tem felicidade verdadeira. Questão seguinte, 778. O homem pode retrogradar até o estado natural? Então, o homem já chegou na condição de santo, ou já chegou na condição de homem civilizado? Será que ele pode evoluir, retroceder, até chegar àquele estado primitivo? Os espíritos respondem: não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância, que nem, né, um ser humano. Ele está na idade adulta, na terceira idade, na velhice, ele não consegue voltar para a infância nessa encarnação, né? E aí os espíritos dizem, se ele progride, é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso, uma das leis de Deus. E as leis de Deus são eternas, imutáveis, perfeitas. E o Miramês diz que dentro de cada um de nós, os dons vão desabrochando com o tempo. As virtudes, o conhecimento, as habilidades. E aqueles que são anjo, hoje estão na condição de anjo, é porque se esforçaram muito para adquirir essas qualidades espirituais, que lá, né, na condição primitiva estavam dormentes, então esses dons estavam dormindo no homem primitivo. Aí, com muito esforço próprio, esses dons foram desabrochando até que um dia o espírito chega à condição de anjo. Mas ninguém regride, porque o progresso é uma lei natural. Podemos até insistir em parar o nosso progresso, ficar né, na zona de conforto, mas a lei divina aplicará meios, às vezes dolorosos, para que voltemos a evoluir, para que voltemos na nossa caminhada evolutiva. Então, aqui, esses três itens, é, discorreu sobre o estado de natureza, que é o estado primitivo da humanidade. E aí, as questões seguintes, nós estamos estudando a marcha do progresso. Então, as questões seguintes estão num outro item, chamado Marcha do Progresso. Questão 779, pergunta Kardec: o homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Quer dizer, essa força de progredir está íncita em nós? É inato? Ou não, a gente aprendeu, né, na convivência, nas experiências, que isso é bom. E olha o que respondem os espíritos. O homem se desenvolve ele mesmo, naturalmente, quer dizer, está em si a força do progresso. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. Então, por exemplo, não progridem da mesma forma. Tem alguns que são pacientes, desenvolveram muito essa virtude, mas ainda são gananciosos. Outros são caridosos, mas são impacientes. Então, nós não evoluímos todos de forma igual. Por isso que nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma.
É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros, pelo contato social. Então, é na sociedade, na convivência com o próximo, que nós vamos evoluindo, uns ajudando os outros, aqueles que estão mais à frente na sua marcha evolutiva, ajudando aqueles que estão mais na retaguarda. E o Miramês fala que esse progresso é uma força de Deus na intimidade das criaturas. É uma lei, né? A lei do progresso determina o despertamento das qualidades espirituais. Ninguém detém a marcha do progresso, porque na a própria Terra também evolui. Então, por exemplo, ele fala, né? A Terra está cada vez mais purificada. Conforme os séculos passam, o ar vai ficando mais leve. Vamos tirar a poluição. Mas no início da formação da Terra, havia muito gás carbônico, porque não tinha planta suficiente, gases que, né, subiam dos vulcões. Então, de uma forma geral, o ar, como um todo do nosso planeta, é, com o tempo vai ficando mais leve, as águas mais sutis, diz o Miramês. Os animais e as plantas vão evoluindo com expressões mais adiantadas. Então, um cachorro selvagem, muito próximo ao lobo, ele não tem uma expressão tão humanizada, vamos dizer assim, do que um cachorro domesticado. Então, são expressões mais adiantadas. O homem e é o que mais progride. Então, de todas as espécies que existem no planeta, diz o Miramês, é o homem que mais progride, o que mais assimila o progresso. Também, né, ele como ser racional, ele acumula cultura, ele sabe ler e escrever, aprende muito, e é o que Jesus falou: a quem tem, mais será dado. As crianças de hoje, elas têm muito mais conhecimento do que as crianças da mesma idade do passado. Se a gente pega um filme, por exemplo, do começo do século XX, que foi feito no começo do século XX, as crianças não eram assim tão, não tinham tanto conhecimento como as crianças de hoje também, com a internet, né? E traz toda essa riqueza de informação. E aí o Miramês fala, as crianças de hoje têm mais conhecimentos que as crianças que tinham essa mesma idade no passado, mas são os mesmos espíritos que progrediram e que estão voltando em novas vestes, porque o progresso não para. O próprio corpo físico também atendeu o progresso, diz o Miramês. O próprio corpo físico nos oferece meios de expressar melhor a inteligência. O cérebro físico também se desenvolve. Se a gente vê o tamanho do cérebro lá dos antropóides, era muito menor do que o cérebro do homem atual, tinha muito menos neurônios. E o Miramês também, né, reforça: o homem se desenvolve por si mesmo, pelo seu próprio esforço. Mas tudo vem de Deus, né? As leis que regem tudo foram criadas por Deus e são perfeitas. Questão 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É sua consequência, né? Então, o progresso moral é consequência do progresso intelectual. Todavia, não segue sempre imediatamente. Então, por exemplo, o homem, quando entrou na racionalidade, saiu da fase do primitivismo. Ele entrou no orgulho e no egoísmo. Então, o progresso intelectual veio, né, a toda, mas o progresso moral demorou ou está demorando para chegar, né? E aí pergunta Allan Kardec, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral?
fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quanto maior o conhecimento, maior liberdade de escolhas e também maior a responsabilidade por essas escolhas. E Kardec pergunta como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos. E os espíritos dizem, o progresso completo é o objetivo, né? Tanto moral como intelectual. Mas os povos, assim como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Então, eles se desenvolvem muito na parte intelectual, mas a parte moral, né, segue muito lentamente nesse encalço do progresso intelectual. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. Então, eles adquiriram a inteligência, adquiriram o conhecimento, mas né, o seu progresso moral ainda está muito defasado e eles usam essa inteligência e essa ciência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. E é o que acontece hoje no nosso planeta, bastante evoluído intelectualmente, mas muito atrasado moralmente. Essas duas forças não estão equilibradas, mas com o tempo, quando chegarmos ao estágio de mútuo de regeneração, essas forças vão se equilibrar. E o Miramês diz: o objetivo da doutrina espírita é educar, é instruir. Instruir é bem mais fácil do que educar, né? Instruir é a aquisição de conhecimento. Vem sempre em primeiro lugar a instrução. Mas isso também dá uma abertura à vaidade, ao orgulho. Então, a pessoa, né, que sabe muito, que tem muitos conhecimentos, ela pode se achar o máximo, orgulhosa, vaidosa, mas, nesse caso, ele está só se instruindo, né? Justamente por estar só se instruindo e não se educando, não adquirindo valores morais, diz o Miramês, ele corre perigo. De que forma? As paixões inferiores passam a comandar o seu destino. Aí ele fala, os olhos perdem a visão das leis naturais e perdem a visão dos direitos alheios. Então vem, né, toda esses conflitos, essa agressividade, os vícios de toda a natureza. Por isso que o saber, o conhecimento, deve ser disciplinado pelo amor, para que haja a libertação espiritual, libertação da dor, das doenças, dos relacionamentos conflituosos. Educar é harmonizar sentimentos. E, às vezes, a educação vem acompanhada pela mestra dor, para que a gente possa mudar, adquirir qualidades morais, novos hábitos mais saudáveis. Questão 781. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas o de entravar algumas vezes, né? Atrasar. E Kardec pergunta: que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Ninguém consegue fazer a humanidade retrogradar, mas alguns tentam. Pobres seres que Deus castigará. Castigará assim, né? Não é que Deus escreveu no seu caderninho, né? Você vai para o inferno. Não. Existe a lei de ação e reação, a cada um segundo suas obras. Plantar e colher. E os espíritos dizem esses, né? Que tentam deter a marcha do progresso,
serão transportados pelas torrentes que querem deter. Então, eles vão cair no sofrimento. Aí tem o comentário de Allan Kardec. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, quer dizer, é uma lei que está dentro de cada um, dentro de cada criatura do universo, seja mineral, planta, animal, ser humano. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar. As leis humanas, imperfeitas, às vezes interesseiras, podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las. E assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina. Ou seja, ao longo da história da humanidade, houve muitas atrocidades. Então, por conta do poder, da fortuna, muitas pessoas usaram mal todos esses seus dons, tentando deter a marcha do progresso, às vezes por interesse próprio. Então, as cruzadas, a Inquisição, o Santo Ofício da Igreja Católica, a Noite de São Bartolomeu, as guerras mundiais. Ou seja, o homem criou leis, né, naquelas épocas que eram incompatíveis com as leis de Deus. Aí, quando Deus, né, acha que tem que ter um basta, ele afasta essas pessoas que querem o bem, porque Deus quer o bem para todos. E não quer que as leis humanas sejam feitas para o forte, em prejuízo do fraco, leis injustas. E o Miramês comenta que hoje nós estamos passando por um período de transição de valores. As pessoas falam muito de inversão de valores, né? Então, o consumismo exagerado, a competição desleal, a correria do dia a dia, a sociedade líquida, que as pessoas se relacionam superficialmente, mas o bem sempre vence. E o Miramês fala, com a presença do Espiritismo na Terra, a caridade está vivendo momentos felizes. Os espíritos superiores ajudam todas as pessoas de boa vontade, independentemente de seu credo religioso, de sua posição política, né? Desde que essa pessoa queira praticar o bem. Questão 782. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, então eles acabam retardando a marcha do progresso, não por maldade, mas por ignorância, crendo favorecê-lo, né? Acham que estão favorecendo o progresso, mas não estão, porque o veem sob o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está, ou seja, tem uma visão deturpada do que seria o progresso, mas eles não estão fazendo isso de má fé. E aí os espíritos dizem, né, isso acontece muito. Essa situação é uma pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura, de um carro enorme, e que não a impede de avançar. É uma pedrinha. Essas pessoas que até têm boa vontade, mas por ignorância tentam entravar a marcha do progresso, essas pessoas podem ser comparadas a uma pedrinha, assim. A viatura é o progresso, e essa pedrinha vai ser esmagada pelo progresso. Quer dizer, ninguém detém a marcha do progresso, nem a má vontade, nem a má fé, nem a ignorância. E Miramês fala, o homem, na sua ignorância, tentando impedir o avanço evolutivo, pode ser comparado a uma formiga
que desejasse tirar a Terra de sua órbita ao redor do Sol. Quer dizer, é, não tem força para nada, né? Não vai conseguir nunca. E aí, Miramês cita também uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, versículo 15, em que ilustra essa situação de homens que queriam deter a marcha do progresso do planeta. Então, escreve Lucas: lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Então, quem é que foi lançado fora da vinha e morto? Jesus. O dono da vinha é Deus. Os homens perseguiram, condenaram, mataram Jesus, o corpo físico, e eles pensavam que estavam livres da boa nova, do evangelho, mas como se enganaram, né? O progresso avançou mesmo assim, e aí o Miramês fala que Jesus voltou na feição de uma doutrina, o Espiritismo, trazido pelas vozes do mais alto, porque o Espiritismo é a terceira revelação, é o Consolador prometido por Jesus. Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta, sempre, né, adiante, mas devagar. E os espíritos respondem ao progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, né? Tudo amadurece. As experiências do dia a dia sempre nos ensinam. Mas, quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. É o que está acontecendo hoje, né? Com essas catástrofes, para chacoalhar a humanidade que precisa evoluir moralmente. E tem um comentário de Allan Kardec nessa questão. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência, que é, né, a perfeição. Ele se esclarece pela força das coisas, então estamos sempre aprendendo. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. Se a gente for pegar a história da humanidade, então, aqueles momentos assim de muita insatisfação, exploração do ser humano, né? Foi assim, essas revoluções sociais, essas revoluções morais foram acontecendo, pipocando aqui e ali, foram se infiltrando pouco a pouco nas ideias gerais, às vezes durante séculos, e aí, de repente, estouram e fazem ruir o edifício, carcomido do passado, como aconteceu, por exemplo, com a Revolução Francesa, que ruiu toda aquela aristocracia que oprimia o povo, que passava fome. E aí segue Kardec, o homem não percebe, frequentemente nessas comoções, né, assim, nessas revoluções sociais, senão a desordem e a confusão momentâneas. No caso, vamos dizer, o exemplo da Revolução Francesa, né? São, assim, acha que é tudo momentâneo, que o atinge nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade, porém, admira os desígnios da providência, aquele que sai de ficar olhando seu próprio umbigo e se interessa pelo progresso da humanidade, pelas ajudas humanitárias,
esse admira os desígnios de Deus, que do mal faz surgir o bem. As revoluções que aconteceram ao longo da história da humanidade pareciam um caos momentâneo, porque abalou interesses pessoais, egoístas. Mas do mal, Deus faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Então, né, aqui o Kardec compara as revoluções morais, sociais, a tempestade que limpa a atmosfera, né? Naquele momento de chuva, de trovão, de raio, às vezes até de inundação, mas o ar fica limpo. E o Miramês fala que o progresso intelectual aqui do nosso planeta hoje é muito grande, mas o progresso moral está muito pequenininho, deixa a desejar. Por isso é que acontecem os flagelos, as catástrofes, as pestes, né, como a pandemia, a fome. O desequilíbrio reflete na própria natureza física, mostrando que uma força deve superar a outra para a paz de todas as criaturas. Então, a gente vê os terremotos que estão acontecendo na atualidade, são comoções físicas, catástrofes, resgates coletivos para o nosso despertamento. E aí o Miramês fala assim, olha, mas de qualquer forma, nós nunca estamos abandonados. Sempre estão reencarnando cientistas e missionários do amor para equilibrar a vida. Então, né, reencarnam homens que lutam pelo progresso intelectual, os cientistas, e homens que lutam pelo progresso moral, para que um dia haja esse equilíbrio entre progresso intelectual e progresso moral. Penúltima questão de hoje, questão 784. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar. Parece que o homem está regredindo, pergunta Kardec. Pelo menos do ponto de vista moral. E os espíritos dizem: engana-te, observa bem o conjunto e verá que esse conjunto, que é a humanidade toda, avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. É tipo assim, né? Chegar no fundo do poço de tanta maldade para começar essas comoções sociais, essas reformas, para que ocorram as mudanças. E o Miramês, né, assim, confirma, né? Nada regride. Esse recuo, né? Parece que a humanidade está pior do que uns tempos atrás. Não, é só aparência. O homem, né? O homem, lá no princípio da sua evolução, ele só parecia bom. Ele era obediente a certas leis da natureza. Aí, com o tempo, seus dons adormecidos foram despertando e ele partiu para o desregramento, né? Porque tanta coisa boa para usufruir, ele queria só para si. Ele se sente poderoso, abusa do poder, mas tudo isso é um estágio de aprendizado. A professora Dor está lá sempre, né, trazendo-nos de volta ao caminho do bem. Todos nós passamos por esse processo, faz parte da nossa evolução. E aí o Miramês fala, sabe, a regressão do espírito é só ilusória. Às vezes, um espírito, por exemplo, está reencarnado, ele é poderoso, ele é cheio de saúde,
ele é bonito, é forte, e usa mal tudo isso, a sua inteligência, usa mal todos esses recursos que Deus lhe oferece. E aí, numa outra encarnação, ele vem pobre, doente, às vezes com deficiências mentais. Quer dizer, só parece que ele regrediu, porque foi uma regressão só na forma, no corpo físico, mas não no espírito. O ambiente parece que regrediu, digamos que ele vivia no palácio, numa encarnação, na outra ele está morando num casebre ou debaixo de uma ponte, mas os tesouros que esse espírito conquistou na sua alma nunca se perdem. Como Jesus disse, né, são as verdadeiras propriedades. O ladrão não rouba, traça não come, ferrugem não corrói. O ser humano é como um diamante, que às vezes é jogado na lama. Fica lá escondido por algum tempo, mas quando é retirado dali, é a mesma pedra preciosa. Então, tem muitos espíritos que estão numa condição assim de retardo mental. É um diamante, pode ser um gênio que usou mal a sua inteligência, é um diamante que está momentaneamente debaixo do lodo, passando por uma situação dolorosa, mas ele não deixou de ser diamante por estar envolvido nesse barro, o barro do sofrimento, metaforicamente falando. E mesmo as leis humanas, né, o Miramês fala, também já progrediram muito. Olha, hoje já se fala em direitos humanos, na segurança de animais e vegetais. Aí o Miramês diz: o que falta é mais um pouco de ajustamento dos sentimentos humanos, o que não vai demorar. É, esse mal que presenciamos no mundo, diz o Miramês, vai crescer ainda mais e vai aparecer ainda mais sofrimento, até que a humanidade acorde para o amor. E a última questão, 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Os espíritos falam, quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre e, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade. Então, né, o progresso intelectual vai bem, obrigado, e parece que intensifica os vícios, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas, que a seu turno excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. Então chega um momento que tudo isso que é terreno, que é passageiro, que é externo, não satisfaz mais. Então ele começa a procurar o seu aprimoramento espiritual. É assim que se tem no mundo moral como no mundo físico. É assim que tudo, né? Tudo acontece no mundo moral, como no mundo físico, e do mal mesmo pode surgir o bem. Então, né, todas essas facilidades materiais que estimulam a ganância, estimulam o orgulho, o egoísmo, isso tudo um dia vai cansar. Por isso que ah, os espíritos dizem, do mal surgirá o bem. Mas esse estado de coisas, né, esse momento aqui conturbado, é breve e mudará à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. O homem ainda não sabe o que é ser feliz, né? Ele acha que ele é feliz quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando tem relacionamentos é, equilibrados, mas isso tudo ainda é externo. A verdadeira felicidade é a paz de consciência. E aí tem o comentário de Allan Kardec. Há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio
e que, todavia, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Então, um ajuda o outro, mas, no momento, eles não marcham lado a lado. Entre os povos civilizados, o primeiro, que é o progresso intelectual, recebe, neste século, todos os incentivos desejáveis e, por isso, atingiu um grau desconhecido até nossos dias. Isso Allan Kardec escreveu no século XIX. Falta ao segundo, que é o progresso moral, para que esteja no mesmo nível. Todavia, se compara os costumes sociais aos de alguns séculos atrás, seria preciso ser cego para negar o progresso. Porque, pois, a marcha ascendente se deteria antes pelo moral que pela inteligência? Quer dizer, nenhum dos dois progressos para, nem o moral, nem o intelectual, só que um vai rápido, outro vai devagar, né? Porque nisso não haveria, entre o século XIX e o XXIV, igual diferença que entre o XV e o XX? Então, por exemplo, ele fala aqui dos progressos sociais. Então, ele pegou o século XIX, XX, XXI, em 2, em 3, em 4. São 6 séculos. Aí ele compara também com outros séculos mais lá atrás. É o 14, 15, 16, 17 e 19. Então, se pegar esse intervalo de tempo mais atual e comparar com os progressos que houve com o mesmo intervalo de tempo, o mesmo número de séculos de bastante tempo atrás, o progresso avançou muito, né, muito mais do que no passado. E aí o Allan Kardec fala, duvidar, né, que o progresso, tanto moral como intelectual, acontece, seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo. Quer dizer, ou já estaria perfeita a humanidade se não houvesse progresso, mas isso é um absurdo. Ou que ela não é perfectível moralmente. Ah, sabe, não tem jeito, a humanidade nunca vai evoluir moralmente. Isso também é desmentido pela experiência. E o Miramês fala que o progresso material vem sempre primeiro. Sabe, ele fala em oferecimentos imediatistas, em busca de conforto exterior, e tudo isso é mais fácil, né, de buscar, porque não exige renúncia. Abraçando o progresso intelectual, no entanto, um dia o homem sentirá necessidade de aprimorar o seu espírito, porque aí que ele percebe que o aprimoramento do espírito é que lhe fará verdadeiramente feliz. E os ensinamentos de Jesus, diz Miramês, têm o condão, quer dizer, condão é uma varinha mágica, né? Os ensinamentos de Jesus têm o condão de desatar as amarras que impedem a marcha do progresso moral. Que é o orgulho e o egoísmo, né? Como falaram os espíritos. O ignorante da vida espiritual se apega muito ao progresso intelectual, porque o progresso intelectual tem efeito mais visível, enquanto que o progresso moral é menos visível em seu resultado, é mais demorado nos seus efeitos, é mais difícil nos seus frutos, né? É mais difícil progredir moralmente do que intelectualmente. Eu pego um livro aí, estou progredindo intelectualmente, mas eu adquirir paciência, compreensão, tolerância, é na luta do dia a dia. Por isso que ele fala, o progresso moral tem efeito menos visível, tem fruto mais demorado, e por isso que os imediatistas desistem dessa busca de progredir moralmente. E que o mundo material, diz o Miramês, está passando por duras provações. Por quê? Porque esqueceu do progresso moral. É por isso que a natureza se encontra nessa reação.
né, como os terremotos que aconteceram essa semana, o terremoto, para ensinar à humanidade o que foi esquecido, ou por ignorância ou por conveniência, porque tem gente que até sabe, né, de todas essas leis de Deus, mas não quer abrir mão, né, dos seus interesses, pessoais. Mas o grande consolo é que as próprias trevas darão nascimento à luz. Estamos nesse momento de transição planetária, estamos no estertor, né, do mundo de provas e expiações, mas vem chegando aí a era de luz, a nova era. Então, amigos queridos, façamos uma vibração ao nosso planeta, a todas as pessoas que passam por dificuldades, a todos aqueles que esqueceram de ir atrás do seu progresso moral, que seus mentores possam serem ouvidos, possam inspirá-los, para que todos aproveitem bem a sua jornada evolutiva nessa encarnação. Vibremos por, pelas plantas, pelos animais, pela natureza, por cada nação, por cada governante. Vibremos pelo nosso país, vibremos pelas nossas cidades, vibremos pelos nossos lares, vibremos pelos nossos amigos e vibremos também por aqueles que, por enquanto, achamos que são nossos inimigos. Vibremos pelos nossos mentores, amigos lá da espiritualidade. Vibremos por nós mesmos. E agradecemos, Jesus, todo esse amparo, toda essa amorosidade, toda essa atenção, esse cuidado em nos ajudar no nosso despertamento espiritual. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Uma boa noite, amigos queridos. Muito obrigada pela atenção.